Olá, meus amores, uma ótima noite, sejam muito bem-vindos. Bora entrando, eu vou aqui aproveitar, avisar que eu tô aqui, que eu tô ao vivo. Então bora nessa. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui mandando, avisando que eu já estou ao vivo. Bora lá, uma ótima noite para todos vocês. E hoje o tema é ansiedade nos relacionamentos. Para você que quer substituir o controle, a insegurança, as traições, os ciúmes por uma relação muito mais amorosa, muito mais feliz, muito mais plena, muito mais próspera, cheia de companheirismo. Essa live, se você precisa disso, essa live é pra você. Uma ótima noite, Neuza, seja muito bem-vinda. Te respondi lá no Telegram, depois dá uma olhada pra gente ajustar o horário. Uma ótima noite, Sereia, seja muito bem-vinda. E enquanto as pessoas vão chegando pra gente falar exatamente nessa live sobre relacionamento, eu vou aproveitar pra dar um ótimo dia, uma ótima tarde pra quem for me assistir em outro horário, e vou aproveitar pra me apresentar, porque possa ser que tenha alguém que não me conheça. Então, pra quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta, especialista no combate de ansiedade e depressão, e eu faço isso ajudando você a cuidar da sua autoestima. Exatamente isso. E eu passei a trabalhar com isso depois de mais de 20 anos de enfermagem, porque eu precisei fazer isso, precisei cuidar de mim. Fiz essa jornada exatamente para me libertar de tantas dores que eu sentia relacionadas à ansiedade, relacionadas ao vitiligo, relacionadas à depressão. E hoje eu compartilho um pouco do que eu aprendi nessa jornada, eu ajudo outras mulheres principalmente a trilhar esse caminho. Então, sejam todas muito bem-vindas. Uma ótima noite, Andréia. E eu quero começar perguntando aqui: quem de vocês aqui se reconhece nesse padrão de controle, de ciúme, de traição? Qual de vocês aqui, se tem alguma de vocês aqui, que está passando por esse tipo de problema no relacionamento? É um problema muito comum, mas a gente tem vergonha de falar sobre isso, né? Falar que foi traída, tem várias músicas, você até fica ouvindo a rocha, curtindo aquela fossa, mas você não costuma falar sobre isso. Só que falar sobre traição é falar de ciúmes, falar de controle, é falar de relações abusivas. É falar de quantas vezes você tá deixando de se priorizar. Quantas vezes você tá deixando de olhar para você. E essa é a importância da gente estar falando desse tema. E aí eu fiz até um roteirozinho para não esquecer de falar nada com vocês. Então bora lá. Quando a gente fala em relacionamento, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é: o que é um relacionamento saudável? Como é que a gente tem um relacionamento saudável? Como é que ele se forma? Pra gente ter um relacionamento saudável, a gente precisa de duas pessoas, inteiras. O que são duas pessoas inteiras? São duas pessoas que têm o masculino e o feminino dentro de si. E você pode me perguntar, Yane, como assim? Quando nós fomos concebidos, nós fomos formados, a gente veio de uma parte, 50% da gente vem das origens do nosso pai, que é o masculino,
E 50% vem das nossas origens, que são da nossa mãe, que é o feminino. Pra gente ser um adulto saudável e com as emoções equilibradas, a gente tem que estar, com esse 50% equilibrado. A gente tem que estar com tudo isso organizado dentro da gente. E aí a gente é um adulto saudável, que consegue se relacionar com outro adulto saudável. Só que, é isso que acontece sempre? Não. E por que isso não acontece? E aí é onde está a grande questão, que muitas vezes a gente não sabe por que a gente está preso naquele relacionamento, que a gente acha que aquele homem é o homem da nossa vida e que simplesmente, se ele sair da vida, a gente vai morrer. A gente não entende porque que isso acontece, a gente acha que é amor e muitas vezes não é. Há poucos dias, por exemplo, eu atendi uma cliente, a Cialana. Uma ótima noite, Cialana. Uma ótima noite, Adriana, seja muito bem-vinda. Colocou não, e o não eu não entendi. Para a questão do relacionamento, se foi isso, então eu entendi. O que é que acontece? Muitas vezes, e isso é um conhecimento que é necessário você olhar para dentro de si, e é algo que a gente não tem o costume de fazer, a gente não aprendeu isso. Boa noite, Adriana, seja muito bem-vinda. Oh, que bonitinho, boa noite, meu amorzinho, gratidão. E olhar para isso é complicado, por quê? Porque a gente não aprendeu a olhar. A gente acha que os nossos problemas estão aqui, agora, na hora que a gente está vivendo. Mas não é bem assim. Esses problemas que a gente está vivenciando agora simplesmente são resultado de situações que a gente viveu lá atrás. Foram programações mentais que foram criadas lá na nossa infância por conta de emoções que a gente vivenciou, que trouxeram a gente até aqui. E essa live é exatamente para mostrar como é que isso funciona. Aí a Neuza colocou: se eu já fui traída, não descobri, kkkk. E ótimo, se não descobriu, tá tudo certo. Mas acontece que muitas mulheres descobrem e elas não conseguem fazer nada com isso, pelo menos por um bom tempo. E falo isso porque eu sou uma dessas mulheres, que quando eu descobri a traição, eu achei que era o e-mail que estava errado, que estava com a data errada. Por quê? Eu queria negar aquilo. Eu queria negar que aquela pessoa que eu tanto amava, que estava ali do meu lado, estava me traindo. Depois de tantos anos. E olhar para isso, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Na época eu só achava que eu não tinha importância, porque à medida que eu fui traída, o que é que aconteceu? O padrão de ciúme aumentou, então eu queria controlar o tempo todo. Eu tava ali em cima, na famosa marcação homem a homem. Então, tipo, eu não dava uma trégua. Eu fiquei estressadíssima, a ansiedade foi lá pra cima. E o relacionamento só foi definhando, porque a única coisa que eu fazia, que eu sabia fazer, que eu tinha condições de fazer, era cobrar. E por que aquela cobrança? E por que eu achava que aquilo, que aquela pessoa me completava? Porque eu achava que sem ele eu não ia viver. Simplesmente porque eu não era esse ser completo em equilíbrio com a minha parte do feminino e o meu masculino integrados. Eu tava vivendo com excesso do masculino. O meu feminino, ó, tava pequenininho. Porque eu lá atrás comecei a julgar a minha mãe. Eu lá atrás, eu achava que a minha mãe não me amava como eu gostaria. Então eu comecei a ter raiva da minha mãe. Tudo isso no inconsciente, gente. Porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu fui crescendo com uma mãe que precisou trabalhar fora 3 turnos para criar 2 filhas, porque o marido tinha morrido. E deixou ela com 2 filhas pequenas. Uma com menos de 3 anos e a outra na barriga. E ela teve que dar conta disso tudo. E para essa mulher dar conta disso tudo, de ser o provedor da casa, ela precisou
trazer o masculino dela pra fora. E eu cresci olhando essa mulher, porque minha mãe não se casou de novo, então a minha referência era ela. E como ela tinha muita energia do masculino para criar a gente, eu comecei a espelhar ela. Só que o fato dela ter muita energia do masculino, ela foi deixando de lado essa questão do cuidado que a mulher faz. De cuidar dos filhos, de estar ali, de fazer um carinho. Ela foi ficando muito dura porque ela precisava daquela energia para fazer a vida acontecer. Só que uma criança não entende isso. Eu vim perceber que isso aconteceu agora, depois dos 40, quando eu comecei essa jornada. Mas até então, eu simplesmente eu amo a minha mãe, só que eu tinha a percepção de que ela era perfeita. Eu crescia idealizando aquela mulher batalhadora que educou as 2 filhas e que formou as 2 filhas e que estão aí 2 filhas formadas com as vidas criadas. Só que a adulta entendeu tudo isso, mas a criança não. A minha criança ficou machucada aqui dentro. E sabe por que isso acontece? Porque na mente da gente não existe passado, presente nem futuro. Tá tudo aqui acontecendo ao mesmo tempo. E todas as experiências que te marcaram estão aí dentro de você. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Como temos mais emoções ruins para nos defender da vida, simplesmente a gente fica com mais lembranças ruins. Por quê? Vocês acham que pra gente se desenvolver e estar vivo aqui hoje, era mais fácil a gente ficar feliz olhando um pôr do sol? Ou a gente ter medo de quando passar numa moita e ouvir um barulho, a gente ter medo de sair dali correndo porque poderia ser um predador? Ou a gente ficar triste para exatamente lembrar que a gente precisa do outro, que se a gente fica sozinho, a gente tem mais fácil de ter algum problema e morrer, e não estar aqui, e não prosseguir, e não evoluir, do que se você tá sozinho. Porque quando o homem ia caçar, ele ia caçar em bando, não ia só. Exatamente para se defender. E como é que ele criou esse instinto de estar em bando? Foi exatamente com a tristeza. Então, cada emoção dessa negativa que a gente acha ruim, ela traz uma emoção negativa sim, mas é uma emoção negativa para te fazer proteger. Por quê? Você precisa entender que o maior objetivo da mente é te proteger. Ela só quer que você esteja viva. Independente de você estar triste, de você estar alegre, não importa, ela quer você viva. Esse é o grande objetivo da mente. E se a gente fica presa nessa mente, que é a mente da ansiedade, é a mente do controle, é a mente que tá aí cheia de medo, você simplesmente não avança na vida. E acaba vivendo esses relacionamentos repletos de ansiedade porque a gente começa a espelhar esses medos no outro. A gente começa a fazer esse espelhamento, a gente começa a se ver no outro e isso vai acabando gerando exatamente essa relação cheia de problemas. E como é que essa relação acontece? Lembra que eu falei que a gente precisava desse equilíbrio do pai e da mãe? O que é que acontece? Quando um bebê nasce, como é que ele nasce? A criança, quando nasce, ela só conhece basicamente o amor da mãe. Porque quando a criança nasce com aquela relação do útero, ela e a mãe são uma coisa só. Então, eles crescem em completa harmonia. Nos primeiros anos de vida, até uns 2, 3 anos, a criança ela ainda não tem noção que o pai tá ali. Ela vive a mãe, porque inclusive nos primeiros meses ela sequer sabe que ela e a mãe são 2 pessoas diferentes. Eles estão ali muito conectados. E nesse primeiro momento é exatamente o momento principal, onde a criança aprende, sabe o quê? Acolhimento. Onde aprende proteção. Onde aprende o autocuidado. Porque nesses primeiros meses, quem dá banho, quem acarinha, quem alimenta? A mãe. É por isso que algumas crianças, por exemplo, que não foram amamentadas, sentem essa falta.
Porque ali era uma troca de carinho. Porque acaba que na amamentação a mãe dá mais atenção pro filho, fica ali conectado com o filho muitas vezes. Porque em outros momentos acaba que ela se dispersa, mas tem alguns momentos que ela consegue. Então é na hora de um banho, de trocar, e a criança vai crescendo com aquele amor. Só que, por exemplo, crianças, como eu dei o meu exemplo, que a mãe estava fora, cresceu sem isso. E a gente fica sentindo essa falta, essa carência. E ali já começa a aparecer um estranhamento. E depois que essa criança completa esse vínculo com a mãe, ela cresce, ela começa a ir para o mundo, ela começa a perceber que ela e a mãe são pessoas diferentes, ela conhece o pai. E aí o pai é aquele que tem energia, de fazer ela ir para o mundo. É tanto que eu costumo dizer, quem é que ensina a correr, a caminhar? Normalmente é o pai, porque tipo, o pai tá ali, ele dá a mão, mas quando a criança cai, procura quem? A mãe. Tá lá na bicicleta, tá aprendendo a pedalar. Quem tá incentivando, empurrando? O pai. Mas quando cai, quem acolhe? A mãe. E é interessante que isso acontece, gente, inconsciente. E há um tempo atrás eu atendi uma cliente que eu dei esse exemplo e ela falou: ai, Anne, mas não, eu tenho muito orgulho porque quem ensinou meu filho a andar de bicicleta fui eu. E aí eu imaginei, meu Deus, ela nem se dá conta que ela tá com ansiedade, que ela me procurou exatamente por causa de ansiedade, já tomando remédio, se afastando do trabalho por conta dessa ansiedade que estava tomando conta dela. E ela não entendia que ela estava fazendo o papel do homem, enquanto o marido estava fazendo o papel da mulher. E quando você faz isso, o seu corpo chega uma hora que não aguenta. Porque quando você começa um relacionamento com essa troca de papel, com a paixão, tá tudo acontecendo ali, as mil maravilhas, tá ótimo. Só que chega uma hora que você cansa, porque é como se fosse um papel, uma novela. E você tá fora do seu papel original. E aí é nessas horas que começam os conflitos no casamento. Por que ele acontece? Então, essa criança cresceu com o amor da mãe, chegou aquela hora que evoluiu, foi pro amor do pai e entrou em conexão. Só que quando ele tá maiorzinho, 6, 7 anos, ele começa a ir pro mundo, ele começa a interagir com os amiguinhos da escola, ele começa a sair. E aí ele tá ganhando o mundo. Nesse momento, e aí mais lá na frente, quando tá na adolescência, quando ele começa a ter o interesse pelo sexo oposto, o que é que acontece? É natural que o homem volte para perto do pai, para ele aprender a se comportar como um homem igual o pai. E a menina, a mulher, se aproxime da mãe, para aprender a se comportar com a mãe. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes, as experiências que essas crianças passaram na infância fazem com que elas se afastem do pai e da mãe. Por exemplo, é um pai que é agressivo, que é viciado em álcool, teve como uma cliente que eu atendi, e aí ele chegava em casa quebrando tudo, muito, muito agressivo, de ameaçar os filhos, ameaçar a mulher, de precisarem pular o muro do vizinho para não acontecer alguma coisa, porque o pai chegava lá bradando bêbado. E aí, esse homem detestava isso. Quando virou adolescente, ele começou a desafiar o pai, né? Você não vai bater na minha mãe. Só que à medida que ele fez isso, que ele tomou esse papel do pai, sabe o que é que aconteceu? Ele se afastou dessa influência do pai e ficou sob a influência da mãe. E esse homem, apesar de ser enorme, de ser policial, de bradar que eu faço e aconteço, é um homem que quando você conhece, você percebia que era um homem com instinto maternal, com aquela energia do feminino grande. Era aquele homem que gostava de acolher. É aquele homem que na hora que precisava tomar uma decisão de conflito, ele não partia por conflito.
que na relação ele preferia trair a mulher e causar uma situação para a mulher se posicionar e sair da casa, para ele dizer que ele não fez nada. E até então ele não percebia que ele estava repetindo o padrão do pai, de beber, chegar em casa se afastando dos filhos, porque os filhos estavam ali, e ele bêbado, ele perdia essa conexão com as crianças, mas traía a mulher, ficava em outros relacionamentos, mas ele não percebia que ele estava repetindo o papel do pai, porque ele não via ele bater ninguém em casa. Ele achava que porque ele não estava agredindo a esposa e os filhos, ele estava sendo diferente do pai. Mas a sensação de abandono, de carência dos filhos estava lá. A mesma sensação que ele carregou por vários anos. Porque ele achava que aquele pai agressivo simplesmente não amava ele. Ele achava que quando o pai disciplinava, pegava a palmatória para bater na mão dele, simplesmente aquele pai estava maltratando ele porque não gostava dele. E isso reforçou nele uma ferida de que ele não tinha valor, de que ele não tinha importância, de que ele não... Como eu vou dizer? Que ele não tinha valor, que ele não tinha importância, que ele não era bom o suficiente, que ele não era capaz. Isso foi fazendo ele perder o quê? A autoestima. E ele foi se afastando do pai, embebido desse feminino. E, por exemplo, aos quase 50 anos, sabe qual era o resumo da vida dele? Quando chegou pra mim, pra tratar a ansiedade? Eram 5 relações, cinco filhos, cada um de uma relação dessa. Ele sem contato, basicamente nenhum com essas crianças. E preso na relação que tinha com a mãe. Sem conseguir ir para a vida, sem conseguir prosperar, sem conseguir construir uma família, porque ficou viciado em ter relações com mulheres diferentes, porque a cada momento que ele conquistava uma mulher, é como se ele estivesse trazendo aquele amor da mãe para ele. Só que a gente precisa entender que o amor dos pais a gente não consegue encontrar em mais ninguém, porque os nossos pais são maiores que a gente. Eles vieram antes, eles nos deram a vida, e ninguém vai poder dar a vida pra gente. E quando a gente fica buscando no outro esse amor, a gente simplesmente não consegue caminhar. A gente não deixa a energia fluir, porque aquele espaço que estava ali para uma mulher está ocupado pela mãe, no caso desse homem. E ocupado pela mãe, ainda cheio de julgamento. Porque era cheio de brigas, porque ele amava a mãe, mas explodia de raiva. Por quê? Porque à medida que ele foi se afastando do pai, ele começou inconscientemente a ter raiva da mãe. Conscientemente ele queria proteger a mãe, ele achava que a mãe era a vítima, ele queria salvar a mãe. Só que como ele estava negando a outra parte dele, que era o pai, inconscientemente ele começou a ter raiva da mãe. E é por isso que ele era um homem tão manso, tão tranquilo, mas que de repente tinha explosões de raiva com a mãe, do nada. De situações corriqueiras que nem ele mesmo sabia explicar o que estava acontecendo. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Vocês já vivenciaram algo do tipo? Alguém se reconheceu nesse tipo de situação, de perceber o marido com essa conexão com a mãe e se afastando de você? E, por exemplo, reclamando de um pai ausente e sendo ausente de novo na família? Porque é assim que o padrão se repete. O padrão não se repete exatamente da mesma forma, mas o que repete é o comportamento. Então,
se é um marido, se é um homem que sente a carência do pai porque ele não estava ali, porque sente por abandono, simplesmente ele inconscientemente acaba infligindo isso para os filhos também. Vocês perceberam isso? Aí a Adriana fala, sim, faz sentido. Essa mãe pode fazer algo? Essa mãe pode fazer algo no sentido de se cuidar, Adriana. Porque o que acontece? E aí eu vou chegar nessa parte. E aí que a gente tem a cura do casal. Que pode ser a cura no mesmo relacionamento, se os dois estiverem dispostos. Como pode ser a cura para se abrir para um novo relacionamento. Porque a gente precisa entender que quando esse casal se juntou, esse homem cheio de energia do feminino e essa mulher cheia da energia do masculino, eles se complementaram. Porque esse homem que estava ali preso na energia da mãe, que estava cheio de energia feminina, ele encontrou uma mulher que estava presa na esfera de influência do pai. E aí, se você por um acaso acha que seu marido parece com esse homem, provavelmente você é uma mulher cheia da energia do masculino, como eu era. Eu era uma mulher. Eu praticamente não usava adorno, só vivia de cabelo preso, de calça. E se é pra fazer, eu faço. Então, eu era a provedora da casa. Eu que determinava as coisas. E, gente, todo mundo falava, Yane, você que manda no relacionamento. Eu dizia, eu que nada. Ainda mais sendo traída. Como é que eu achava que ia mandar em alguma coisa? Eu achava que eu não mandava em nada. Mas, na realidade, quem mandava era eu. A casa era minha, quem provia era eu, quem colocava tudo, quem dizia o que ia fazer. Era uma mãe tomando conta do filho. Então, a minha preocupação era ter a casa arrumada, a roupa lavada, a comida pronta. Além de ter tudo em casa. E aí, quando eu fui fazendo isso, fazendo esse papel de como se eu estivesse cuidando dele o tempo todo, esse papel que era um pouco de mãe também, eu fui sufocando. E à medida que eu sufocava ele, ele se distanciava e eu me sentia cada vez com a autoestima pior. Cada vez eu ia mais pro fundo do poço. Tá fazendo sentido? Por quê? Porque eu tava ali sufocando, dando o máximo de mim e não tinha retorno. E aí, gente, a gente entra numa outra lei do relacionamento. Que eu falei da questão da lealdade, mas a outra coisa é o equilíbrio entre dar e receber. Se você dá muito pro outro, chega uma hora que ele quer fugir de você porque ele fala, não, é inconsciente isso. Eu tô devendo tanto pra essa pessoa que eu vou me embora. Vocês já viram aqueles casos de relacionamentos que ou a mulher ou o homem dá de tudo? A pessoa não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, tem tudo em casa. Tem academia, tem a casa lá arrumada, recebe tudo, recebe uma pensão, consegue fazer tudo o que quiser. E de repente, larga esse homem ou essa mulher por alguém que não tem nada. E você olha e fala, meu Deus, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu por isso. Porque o outro deu tanto que ele ficou achando que ele estava devendo. E inconscientemente ele fugiu. Ele achou que aquele não era o lugar dele. Então vocês estão vendo que do mesmo jeito que esse homem estava preso nessa energia do masculino, do feminino, essa mulher também está presa na energia do masculino. Está ali presa na esfera de influência do pai, ou muitas vezes de uma mãe que estava ali cheia da energia do feminino. Porque eu, que tanto falava da minha mãe, eu estava repetindo o padrão dela. De estar cheia da energia do masculino, cheia da ação. Pra fazer e acontecer. Gente, eu vou dar uma paradinha pra dar uma ótima noite pra Alê, pra Lucilene, pra Camila, pra todo mundo que foi entrando enquanto eu tava aqui falando. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente tá falando exatamente de ansiedade nos relacionamentos, de como a relação entre homem e mulher,
quando a gente não está em equilíbrio, como isso pode desequilibrar a relação e inclusive a família, né? Porque o filho acaba refletindo isso. Então, voltando, né? Então, o que é que a gente percebe? Que você acaba se conectando com alguém que tem o oposto, porque a gente busca o equilíbrio. É o espelho universal. A gente sempre está procurando a outra parte. Então, o homem que estava cheio do feminino, ele procurou uma mulher que estava cheia do masculino. Do mesmo jeito que essa mulher cheia do masculino precisa desse homem cheio do feminino. E é por isso que quando você acaba uma relação e não trata essas feridas que estão aí da sua criança, o que é que acontece? Você encontra outro homem, outra mulher igual. E em mulher comum, e eu tenho várias amigas, e eu também já fui essa mulher, a famosa mulher do dedo podre, que só escolhe a pessoa errada, que só escolhe aquele que não vale nada. E aí o povo fala, né? Ah, mas ela é toda certinha, é bem sucedida. Como é que pega um negócio desse? E todo mundo fala, eles são todos iguais e você não enxerga. Por quê? Porque quem tá buscando amor ali naquele homem é a sua criança, que tá buscando o carinho da mãe, o amor da mãe, ali naquele homem que tá cheio do feminino. Só que o homem que tá cheio do feminino, ele também já tem uma mulher ali do lado dele, ocupando o espaço de mulher, que é a mãe. E é por isso que ele não consegue dar todo o amor dele, ele não consegue se entregar completamente para aquela mulher, porque aquele lugar já está ocupado. Porque é um homem com a mente de menino. É um homem que está preso na dor daquele menino, que viu o pai brigando com a mãe, que viu o pai abandonar a mãe, que viu o pai alcoólatra esculhambando a mãe. Gente, há poucos dias eu atendi uma mulher que ela chegou pra mim. Ah, meu marido é ótimo. O marido, ela com ansiedade, com síndrome de pânico, e o marido nem era problema. E aí eu perguntei como era a relação, e ela me disse, não, só de vez em quando, no final de semana, que ele bebe demais. E quando ele bebe demais, ele me xinga, ele nunca vai me bater não, mas ele me xinga, ele sai e não quer me levar. Algumas vezes ele disse que eu não sabia me comportar, então ele não ia me levar pra festa, ia sozinho. E aí, ela relatou que quando ele bebia demais, ele chegava em casa e vomitava. E aí vomitava o banheiro e ela ia limpar o banheiro. Porque é ela cuidando. E à medida que ela começou a se cuidar, a última vez que isso aconteceu, ela falou: amanhã, quando você acordar, você vai limpar o banheiro, porque eu não vou limpar. E quando ela disse isso, ela se sentiu culpada. Ela achou que ela estava fazendo errado. Ela quase desistiu da decisão. E aí saiu. E vocês estão vendo que esse pequeno passo já foi ela ensinando para a mente dela a mudança de comportamento. Ela tapou alguma ferida que ela tinha em relação à mãe dela, que ela enxerga lá naquele marido. Porque, se vocês observarem, nessas relações, a única coisa que a gente quer é amor, é proteção, é acolhimento. E aquele homem, mesmo com esses comportamentos, ele está representando tudo isso pra gente, aqui na nossa mente. É como se a gente estivesse vivenciando todas aquelas experiências que a criança vivenciou lá atrás. E é por isso que, quando um dos dois resolve romper esse laço, é tão doloroso. Porque você tá achando que você tá perdendo seu pai ou sua mãe novamente. E aí, quando você perde o pai e a mãe, você tá perdendo a base da autoconfiança.
E é por isso que eu comecei a live dizendo o quê? Que a gente é metade masculino e metade feminino. E que a gente precisa estar com tudo equilíbrio para que as coisas aconteçam bem. E esse equilíbrio, gente, é o que garante a autoconfiança. É o que garante você ter o feminino para se acolher, para se amar, para se aceitar, para se achar bonita. E ter o masculino para agir, para sair, para conquistar. A gente precisa ter tudo. E pra gente ter tudo, a gente precisa estar dentro da gente com esse acolhimento de pai e mãe. Só que isso a gente faz como? Tudo aqui, ó. Porque a gente precisa entender que quando a gente vira adulto, e quem é o adulto? É aquela pessoa que já saiu de casa, que já constituiu uma família, que se banca financeiramente, que tem o seu território, que tem a sua casa, que tem o seu espaço. Isso é um adulto. Mas se você diz que é adulto e mora na casa dos pais, você diz que é adulto e depende financeiramente do pai, você não é adulto totalmente. E é assim que a gente percebe, porque o adulto não é a idade que faz o adulto, é a mente. É desenvolver isso daqui. Se você fica preso na mente da criança que foi abandonada lá atrás, que tá com carência lá atrás, isso tudo se reflete aqui, nesse adulto. É o adulto que não tem coragem de fazer as coisas. É o adulto que depende do outro para tomar uma decisão. É o adulto que depende financeiramente do outro para ter que comprar alguma coisa. Quantas mulheres a gente vê que não consegue nem comprar um absorvente se o marido não dá dinheiro? É um adulto que tá ali? Ou é uma mulher que tá fazendo esse papel de filha? E eu atendi uma cliente que tinha esse tipo de comportamento, né? Porque inclusive foi o marido que pagou a sessão, que ela não trabalhava, ela não fazia nada, ela não estava aguentando mais. E uma das coisas que eu trouxe pra ela é isso, sim. E ela fala, não, mas eu tomo conta da casa. Mas pra ela tomar conta da casa não era suficiente. A gente tá num mundo que as pessoas estão aí, trabalhando, homens e mulheres. E aí o que aconteceu? Quando ela começou a trabalhar fora, tudo isso foi mudando. Por quê? Porque ela estava incoerente com os valores dela. Porque ela não estava com esse equilíbrio dentro dela. Ela simplesmente estava presa na dor de ter os pais ausentes. E aquele homem estava fazendo aquele papel do pai. E ali ele se prendeu. Então, era uma relação que estava repleta de controle, repleta de ciúme. O homem escolhia o que ela ia vestir, como ela ia sair, se ela ia sair, com que amiga ia sair. Um adulto tem uma vida que é assim, gente? Essa é a questão. Só que quando você está envolvida nessa situação, você não percebe. Você tá ali tão envolvida que você acha que aquilo é natural, que aquilo é normal. E não é. Aquilo tá longe de ser normal. Deixa eu pescar aqui pra ver. Outra coisa importante falar, e aí vai muito do que a Adriana perguntou, né? O que é que essa mãe pode fazer pra mudar tudo isso, né? Desse filho que acaba conscientemente se aproximando da mãe e inconscientemente se afastando e copiando o pai, que é um comportamento muito comum. O que é que precisa fazer? Essa mãe precisa cuidar das dores dela, porque à medida que uma pessoa no sistema se movimenta, tudo ao redor muda. Porque a energia que flui ali muda. Porque os padrões de comportamento vão se modificando. E como a mãe é maior no sistema, porque a mãe veio antes, ela é a origem de tudo isso, quando ela se cuida e ela se liberta, ela liberta os filhos conscientemente. E, gente, isso é lindo.
Por quê? Se quando o filho se liberta, a gente consegue liberar os pais, porque, por exemplo, os movimentos que eu fiz, as mudanças que eu fiz, reverberou em toda a minha família. Da minha irmã, da minha mãe. Imagine se fosse ela que tivesse mudado tanto que eu mudei. A gente estaria ainda muito mais livre. Mas eu vejo hoje minha mãe fazendo coisas que ela não fazia. Eu vejo ela tomando atitudes que ela não tomava. Por quê? Porque eu mudei. Porque muitas vezes a minha mãe ligava pra mim pra reclamar da minha irmã. Muitas vezes eu briguei com a minha mãe, com a minha irmã, pra defender a minha mãe. E aí eu comecei a ver que eu não era a mãe da minha mãe e eu não podia salvá-la. É difícil isso. E doeu. Mas foi um movimento que eu precisei fazer. Por quê? Porque quando eu queria salvar a minha mãe, eu tinha a ideia de que eu era melhor que ela. Eu tinha a ideia que eu faria melhor que ela. Como se eu fosse maior que ela. E eu precisei entender que eu não era, que eu nunca poderia ser melhor nem maior que ela. Quando eu assumi o meu papel de filha e comecei a falar, não, a minha mãe me trouxe até aqui. O que eu fizer daqui pra frente é minha responsabilidade. Mas, por mais que eu faça, eu não vou ser melhor que ela. Eu vou evoluir a família da gente. Mas não sendo melhor do que ela, porque sem ela eu não estaria aqui. Quando eu comecei a fazer isso, e por exemplo, ela no início ligava para reclamar da minha irmã, eu falava, minha mãe, a senhora vai ter que resolver isso com ela, eu não posso fazer nada. Ela parou de fazer isso e ela começou a se posicionar com a minha irmã. A minha relação com a minha irmã melhorou. A gente ficou mais próxima, a gente parou de brigar. Então, é um simples alinhamento de uma pessoa no sistema que faz toda a diferença. Em tudo. Então, quando a mãe começa a olhar para si, começa a cuidar dessa carência. E aí, por exemplo, provavelmente essa carência que está ligando ela a esse homem é a carência maternal. Quando ela tapa isso, magicamente ela não tem mais a dependência emocional desse homem. Ela começa a entender que o que acontece com as escolhas daquele homem não são responsabilidade dela. Porque quando a gente está preso na carência, e aí isso eu falo com propriedade de causa, a gente acha que o outro traiu por culpa da gente. O outro fez aquilo por culpa da gente. Tudo é culpa da gente. E não! O outro fez as escolhas dele, e assim como quando a gente aceitou ser traído e continuar, foi escolha nossa. Porque quem decidiu ficar ali fui eu. Se eu tô sofrendo, o problema é meu, porque fui eu que escolhi ficar ali. Não tá satisfeita? Saia. Esse é o movimento. Porque muitas vezes, nessa hora que você resolve sair e deixar ele lá, é a hora que ele falou, opa, mas eu gosto dessa mulher também. Eu quero estar com ela também. E é por isso que é importante que quando um se cuida, o outro se cuide junto. Porque quando se juntaram, os dois estavam com problemas. Então, quando um melhora, se o outro não melhorar junto, não vai encaixar mais. Mas se um melhora e o outro melhora junto, às vezes o relacionamento se restaura. Já vi vários acontecendo isso. Do mesmo jeito que vi relacionamentos se acabando. E tá tudo certo, cada um tem sua jornada. O importante é, o relacionamento do qual você não pode abrir mão é o relacionamento de você com você mesma. Esse, se você abrir mão, simplesmente você vai morar, vai viver no mundo negro, no mundo cinza. Porque a pessoa mais importante da sua vida é você. E aqui, eu sei que tem muitas mães.
Eu sei que eu não sou mãe, então eu não falo isso com o direito de causa. Mas eu falo isso com o que eu observo, principalmente no consultório. Eu sei que muitas mães abrem mão de tudo para cuidar do filho. Mas não entende que cuidar dela é o primeiro ato de amor que ela tem pelo filho. Sabe por quê? Porque uma mãe que não se ama, que não se cuida, que não se trata, ele tá abrindo a ferida do abandono e da carência lá no filho. Porque aquele filho que olha pra mãe e quer salvar. É aquele filho que olha com a mãe e começa a achar que a mãe é a coitadinha. É aquele filho que fala, minha mãe não tem força pra nada. E ele passa a vida querendo salvar a mãe. E o que é pior, a mãe achando que tá cuidando do filho, ela não tá. Porque se ela não tem amor por ela, como é que ela vai dar amor pro outro, gente? A gente só pode dar o que a gente tem. Se eu não cuido de mim, eu não consigo cuidar de mais ninguém. Um dia desse eu tava até conversando com a minha irmã. Antes de eu começar esse movimento, por exemplo, eu achava que eu amava todo mundo, né? Na minha cabeça eu tava amando todo mundo. Mas eu comecei a perceber como eu não tinha tempo pra ninguém, como eu não aproveitava o momento com ninguém. Hoje em dia, por exemplo, às vezes até com menos tempo, eu pego meus sobrinhos, brinco, vou armar um quebra-cabeça, tô ali com eles. Eu me sinto mais próxima deles do que o tempo atrás. Por quê? Porque agora eu tenho esse amor por mim. E quando eu tenho esse amor por mim, eu posso dar um amor pro outro. Mas enquanto eu tinha tristeza, um monte de buraco dentro de mim, como é que eu ia dar pro outro esse amor? Como eu ia dar pro outro aquilo que eu não tinha? E muitas vezes as mães, muitas mesmo me procuram para cuidar de adolescente e criança. E quando eu falo, a criança é um sintoma da família. Se a criança tá doente, é a família que tá doente, é pai e mãe. Por quê? Porque a criança aprende com o adulto. Tarzan aprendeu a ser gorila porque morava lá com os gorilas, com os macacos. Mowgli aprendeu a ser lobo porque morava com lobo. A criança aprende com pai e mãe, com o cuidador que tá ali com ela. E aí, se a criança tá doente, tá com pai e mãe. Ah, meu filho tá ansioso. Fala, meu marido toma remédio, eu também sou ansiosa. E a criança vai ser como? Calma, tranquila? Olha o que ela tá aprendendo. Então, quando a gente fala de ansiedade no relacionamento, é mais do que a questão de homem e mulher. É como isso também reflete na família. E se curar, é curar a família. É curar os filhos. Para que eles não levem as mesmas feridas que vocês trouxeram. Porque essas feridas que vocês estão tendo agora não são de vocês, adultos. São da criança. Essa carência não é do adulto, é da criança. Aí, uma cliente minha falou, ai, Anne, mas eu comecei a sentir isso quando a minha filha nasceu. Mas essa emoção já é antiga. Sabe por quê? Porque a gente não conhece, a gente não identifica o que a gente não conhece. Quando a gente fala pro outro que ele é inteligente, que ele é corajoso, por quê? Porque a gente tem inteligência e coragem dentro da gente. Porque, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela sabe o que é dia e noite? Não. Do mesmo jeito que se a gente mora nesses países que fica o tempo todo na escuridão, a gente não ia saber, a gente sabe porque a gente conhece. Porque uma pessoa que nasceu cega não sabe, mas uma pessoa que perdeu a visão ao longo do tempo, ela sabe o que é dia e o que é noite. A gente só reconhece aquilo que a gente tem. Então são as feridas que você trouxe de lá da infância que estão repercutindo aqui. O que acontece aqui é sintoma. Um dia desse me falaram, Anne, eu comecei a perceber, isso é verdade. Eu sempre reclamei, meu pai sempre teve condição, mas vivia endividado. Todos os amigos dele tinham casa de praia na ilha, tinham isso e aquilo, e a gente não. E eu cresci dizendo, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual ao meu pai.
Agora eu comecei a prestar atenção. Eu trabalho nisso, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu vivo endividado, o dinheiro não para na minha mão. É o que é isso? É a mente, é o modelo, você aprendeu assim. Então, quando você se cuida, e aí vai muito para a pergunta que a Adriana fez, né? Como é que a mãe pode ajudar? É se tratando, é se cuidando, é resgatando essa criança que tá aí, porque a gente precisa entender que a gente, metade masculino e metade feminino para ter equilíbrio. Mas a criancinha, deixa eu pegar esse daqui, que tava aqui dentro da gente, essa criança, ela continua aqui dentro. Ela tá aqui dentro, ó, o tempo todo. E se você quer resgatá-la, quando você vir adulto, você que tem que cuidar dela. Porque, por exemplo, e gente, isso foi uma coisa que me marcou muito. Como eu falei, o meu pai morreu, eu ia fazer 3 anos. E eu detestava Dia dos Pais. Dia dos Pais pra mim era uma data triste. E aí quando eu comecei a me tratar, eu comecei com terapias convencionais. Foi na época que eu tava muito mal. E aí eu lembro que uma das memórias que me veio foi eu na 6ª série tendo que fazer cartinha pro meu pai. E eu tava indignada, porque como é que eu ia fazer uma cartinha pro meu pai se meu pai tava morto e era pra entregar pra minha mãe? E nessa época eu tava chateada com a minha mãe. Por algum motivo, agora eu não lembro. Então eu não queria entregar a carta do Dia dos Pais pra minha mãe. Era meu ato de revolta de adolescente. E aí o que é que aconteceu? Aquilo me marcou muito. E aí eu entrei nessa área de autodesenvolvimento, de hipnoterapia. E numa das sessões, que inclusive foi para tratar o vitiligo, tava lá, apareceu meu pai e eu resolvi minhas questões com meu pai. Aí um tempo depois eu fiz uma outra terapia para eu encontrar a minha criança feliz. E sabe como foi? Qual foi a lembrança que eu tive? Imagine que foi uma mulher de 42 anos que praticamente não conviveu com o pai, né? Meu pai morreu, eu tinha 2 anos e 7, 8 meses. E de repente, numa terapia de uma lembrança feliz da infância, eu me vi nos braços, eu senti a emoção de estar nos braços do meu pai, na porta de casa tomando sol. Gente, foi uma alegria que tomou conta de mim, um preenchimento que eu não sei nem explicar. Um pouco depois disso, meu medo, por exemplo, de dirigir em ladeira, uma ladeira que tem aqui em Salvador, que eu não gostava nem de descer, foi embora, porque eu resgatei ele dentro de mim. O ano passado, aos 44 anos, foi a primeira vez que eu fiz uma homenagem de meu coração pro meu pai. Porque no Dia dos Pais me deu vontade, só tem uma fotinha nos braços dele. Uma fotinha preta e branca. Ainda sou privilegiada, porque minha irmã nem tem. Porque quando meu pai morreu, minha mãe estava grávida da minha irmã. Então ainda tenho esse privilégio. E coloquei lá. E foi a mesma fotinha que eu postei esse ano, porque é a única que eu tenho. Mas com amor. Com ele dentro de mim. Só que, por exemplo, se eu não resgato ele dentro de mim, eu ia continuar sem coragem. Hoje em dia, quando eu preciso de coragem, eu agradeço a ele. Eu vejo aqui a mão dele aqui, atrás do meu ombro direito, e tá aqui todos os meus antepassados com o masculino dentro de mim. Porque quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, quem tem que ir pra briga é o adulto. Quem tem que mudar o comportamento somos nós. Pai e mãe não vêm defender a gente depois que a gente cresce. Já fui pro mundo, agora quem é responsável pela minha criança tá aqui. Porque quando a gente passa por alguma ferida que essa criança carrega, ela sente. Dói. Eu tô saindo do serviço público e, por exemplo, antes de sair, eu tava numa área que eu não aguentava mais. Quando eu fui conversar com a minha chefe, aquele desconforto, eu inventava coisa, eu não queria. Até que chegou o dia que eu falei, não, eu vou lá e vou falar.
E eu falava pra todo mundo, só não falava pra ela. E quando eu fui lá pra falar, por exemplo, o desconforto tava grande, que era aquela criança que não queria desagradar, que queria proteção, que queria ser acolhida, que queria ser aceita. E aí eu fui lá falar com a minha chefe pra dizer que eu não queria mais estar naquele lugar. E aquilo doía em mim. E aí quando eu fui entender, quando eu cheguei em casa de noite, eu acolhi a minha criança, falando que ela não precisava disso. Que as pessoas gostam dela independente disso. E que se não gostar, tá tudo bem. Ela precisa se amar. E esse resgate de se amar, pra mim, é um resgate que é muito importante. De aceitação. E eu sei que pra quem tá aqui sofre com a baixa autoestima, é primordial. Porque quando a gente não se reconhece como a parte principal, a gente não avança na vida. A gente fica dependente emocionalmente do outro. A gente não consegue tomar uma decisão. Todo mundo traz os problemas pra gente. A gente fica sobrecarregado. É aquela pessoa, ó, que fica com dor nas costas. Eu mesma era uma dessas. Quando eu era mais jovem, eu vivia muito mais encurvada. Por quê? Porque eu queria carregar os problemas do mundo. Tava todo mundo aqui nas minhas costas. Aí dor nas costas, na lombar. É aquela pessoa que não fala o que quer, que engole a raiva e fica com bolo na garganta, o estômago ruim, fica com aquela sensação de dor na boca do estômago, como o povo fala, e acaba depois virando uma gastrite, uma úlcera, e você não sabe o que é. É porque você simplesmente não está colocando para fora o que você quer. E aí fica com aquele comportamento de mansidão, de que tá tudo bem, de que tá tudo tranquilo, mas explode. E sabe quando é que você explode? Você explode normalmente numa situação em que aconteceu algo similar na infância. Então é aquele homem que tá lá tranquilo e de repente pede pra mulher botar a comida dele. E a mulher fala, agora eu não posso. Como a mãe dele fazia. E aí ele explode. Você não faz nada por mim, eu boto comida na casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Por quê? Era um adulto que estava ali reclamando? Não. Era aquela criança que está abandonada. E é por isso que a cura do relacionamento, bem como a cura da família, está dentro de cada um de vocês. É se resgatar. É curar essa criança que está aí, que vai fazer a diferença na vida do adulto e que vai fazer a diferença na família. Porque quando um pai e uma mãe se resgata, ele indiretamente acaba resgatando o filho. Porque quando ele muda, o filho muda. Porque aquele padrão de comportamento que os filhos estavam vendo, ele para de ver. Então é por isso que muitas vezes as brigas, as traições, isso impacta muito a criança, porque ele acaba tomando um posicionamento, ele acaba se aproximando de um. E quando ele se aproxima de um como se fosse vítima para querer salvá-lo, ele simplesmente nega o outro. E à medida que ele nega o outro, ele começa a repetir o padrão do outro. Ele começa a se assemelhar mais. E aí, o ciclo, ao invés de ser quebrado, ele se perpetua. Porque lá na frente ele vai repetir a mesma coisa que o pai fez. Então, quantas crianças, por exemplo, que foram abandonadas pelo pai, quando viram adultos, também abandonam seus filhos. Porque não precisa ser pelo mesmo motivo, gente. O importante é o padrão de comportamento. Muitos que foram abandonados pelo alcoolismo, como foi o caso desse meu cliente, de alcoolismo, traição, depois abandonou os filhos, buscando outras mulheres, outras famílias, mas pela traição e pelo trabalho, que aí foi trabalhar em cidades diferentes. Em cada cidade arranjava uma nova mulher e não voltava para o anterior. E o filho ficava sendo cuidado pela mulher. Os filhos têm a mesma falta do pai. E se não se cuidarem, vão repetir o padrão também. Tá fazendo sentido? O Eduardo tá batendo palma, então eu acredito que tá fazendo sentido. Então, é esse resgate interno que a gente precisa olhar. Que a gente precisa fazer, todo mundo. E não acha que é porque você fez uma vez, curou uma ferida, que tá pronto, não. Gente,
a cada nível. É uma feridinha. Ah, vou aproveitar que ela tá aqui, ó. Porque os traumas da gente, aqui é o adulto, certo? O que é que acontece? Resolvi um problema dessa criança aqui. E aí, começa a tomar atitudes diferentes. Exatamente, Eduardo. Repetindo os padrões, honrando para pertencer ao clã. Afinal, amor e pertencimento é o maior desejo humano. Todo mundo quer isso. Ser amado e pertencer. E aqui, ó. Aí, você mudou seu comportamento, começou a fazer coisas diferentes. Mas daqui a pouco, você encontra uma nova barreira. Encontra uma nova barreira, procura ajuda, se trata. E vai resolver a outra coisa. Porque nós somos seres em evolução. A gente está aqui para mudar, para fazer diferente, para evoluir. Não é ser melhor, é simplesmente evoluir. Os nossos pais, a nossa origem, fizeram o nosso alicerce. Cabe a gente fazer a construção. Cada um teve o seu papel, cada um teve a sua importância. O Eduardo colocou aqui, uma forma de demonstrar amor sendo igual. Exatamente. E é por isso que você acaba, quando tem esses problemas no relacionamento, você acaba sendo igual àquele que você acha que é o algoz. Por quê? Porque você se aproxima conscientemente daquele que você julga vítima. E quando você condena o outro, só que o outro é a sua outra metade, é a outra metade sua, o que é que você faz? Inconscientemente, para honrar ele, você repete o padrão, você repete o comportamento dele. E isso você vê acontecendo nas famílias o tempo todo. Então é por isso que é necessário fazer esse olhar para dentro de você. É por isso que a cura está dentro de você. E como você faz isso? Trabalhando essas questões com a sua própria mente. Fazendo os processos. E aí a minha ferramenta é a hipnoterapia. Porque é uma ferramenta que é muito mais rápida, porque já age direto no subconsciente. E que a pessoa tá ali sempre no controle, sempre acordada, porque uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas falam, mas na hipnoterapia eu tô dormindo. Não, porque a hipnose acontece o tempo todo, hipnose é estado natural da mente. Quando um filho aprende com os pais algo que o pai falou, é hipnose. Um dia desse eu tava falando com uma cliente, que eu tava atendendo o filho, ele me falou, eu lembro da minha mãe dizendo que eu era inteligente, que eu aprendia muito rápido, muito fácil. E isso é verdade. Eu falei, não. Ela te deu uma hipnose, ela fez uma hipnose com você e funcionou bem. Ela te deu uma sugestão de que você aprendia fácil e você aceitou. E a partir de então você começou a aprender fácil. Do mesmo jeito que outra cresceu ouvindo que era ruim em matemática, que não aprendia nada em matemática, que matemática era difícil para ela. E aí ela começou perdendo em matemática, fazendo banca de matemática, recuperação de matemática, foi fazer administração, não avançou. Por quê? Porque se ela é ruim em matemática, quando chegou em matemática financeira, tomou pau. Se ela cresceu ouvindo isso. A Ana colocou aqui, todos os dias agradeço a Deus e a terapeuta Lucilene Machado com a terapia. Minha evolução foi extraordinária. Hoje o meu comportamento é outro e com isso vi mudanças positivas com meus filhos. Exatamente, porque quando você muda, foi exatamente o que eu estava falando. Quando você muda o seu padrão, a sua família muda, porque se eles são reflexo de você. Então, parabéns. E esse é o caminho de você ir se mudando. E a gente nunca tá terminado, a gente sempre tem mudanças. E é por isso que eu tô falando. Viu que tem uma trava? Procura ajuda. Porque muitas pessoas sofrem mais porque acham que dá conta sozinho. Principalmente a ansiedade, antes dela descer pro corpo físico, porque quando a ansiedade desce pro corpo físico, gente, ela já tava aí na sua mente, ó, há muito mais tempo. Ela já estava aí te consumindo. Só que você não percebia, porque era um coraçãozinho acelerado de vez em quando. Porque era uma compulsão alimentar naquele dia que eu tô mais estressada. Porque um chocolatezinho no dia que brigou com o marido. E aí você não se dá conta. Mas na hora que
É a insônia, né? Eu tinha insônia desde a adolescência, eu achava que era normal. Nunca imaginei que a insônia era um problema. Eu achava que insônia acontecia com todo mundo. Mas não, já era o corpo mostrando. E à medida que você não olha para esses sinais discretos, eles começam a se tornar maiores. Há uns 5 dias, uma pessoa me procurou que tinha 6 dias sem dormir. Que os remédios não estavam mais fazendo efeito. Mas muitas pessoas só procuram ajuda quando estão nesse cenário. Só que para chegar nesse cenário dói. Para que você quer carregar essa vida de dor? Para dizer que é a Mulher Maravilha, que é o super-homem? Isso vai agregar o quê? Enquanto isso, você está se destruindo a sua família. Não, é hora de fazer esse olhar para você. É se priorizar. É entender que você é importante. E que você se cuidando, você cuida do outro. Para quem não sabe, eu sou enfermeira de formação. E, por exemplo, na área da saúde, eu vejo muitos médicos e muitos enfermeiros falando: não, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo outro, porque eu tenho aquele paciente, eu não posso deixar de atender aquela pessoa. E eu te pergunto, você tá dando o melhor pro seu cliente? Claro que não. Tinha dia que eu acordava que o mundo tava cinza. Eu tava aqui em Salvador, um sol bonito, mas pra mim tava cinza. Eu saía me arrastando da cama. Aí vocês acham que eu tava atendendo bem o meu cliente. Vocês acham que você, triste, com um monte de dor nas costas, achando que sua vida não tem sentido, e aí você vai conversar com alguém que, por exemplo, tá lá, que vai reclamar da vida ou que tá achando que não tá muito bem, você vai acabar deixando a pessoa mais pra baixo, porque você vai passar pra ela o que você tá sentindo. Ou então, quantas vezes a gente vai num lugar e é mal atendido, e fala: tá com o pé esquerdo, pra que veio trabalhar? É porque tá doente e não pede ajuda. Não é só porque é mal educado não, gente. Muitas vezes, eu já pensei muitas vezes que pessoa mal educada, mas depois eu comecei a perceber que não é falta de educação apenas não. Devem ter os mal educados, mas muita gente é porque tá doente e não fala, não pede socorro. Porque pedir socorro, pedir ajuda, a gente ainda, infelizmente, a nossa sociedade acha que é coisa de fraco. A gente acha que chorar é pra gente que não tem força, ou que não acredita em Deus, como eu já ouvi algumas vezes. E não é. Deus está em nós e Ele quer a gente saudável. Deus, o universo, a força que vocês quiserem, está dentro de cada um de nós. É isso que faz a diferença. Eu lembro que a primeira pessoa que eu atendi foi uma amiga. E eu lembro que ela saiu indignada porque ela tinha chorado. Ela falou: Yane, eu chorei na sua frente, que absurdo, que isso, que aquilo. E eu falei: não, é normal. Você tá colocando a emoção pra fora, tem que colocar mesmo. O objetivo da terapia é isso. E aí, passou. Ela voltou a fazer o tratamento comigo. E um pouco antes, deve ter mais ou menos um mês, quando eu atendi novamente, ela falou: Yane, agora eu choro com tudo. Tudo eu choro. Fala comigo, eu choro. Gritou comigo, eu choro. Eu tô feliz, eu choro. Eu tô triste, eu choro. Aí ela veio pra mim: isso é culpa da hipnoterapia. Aí eu queria saber, né, se essa culpa era boa ou mal. Eu falei: sim, mas isso é bom ou ruim? Eu acho que é bom. Eu falei: por que você acha que é bom? Porque eu me sinto mais leve. E é isso. Porque Freud já dizia lá no século passado, né? Emoções enterradas vivas não morrem. Então, quer botar a emoção pra fora? Bota. Não liga pro julgamento. Só que quem tem baixa autoestima e que tá presa nesse tipo de relacionamento, simplesmente tem baixa autoestima. Acha que não tem valor, acha que não tem importância. E se eu não tenho valor, não tem importância, o que eu sinto não tem valor. O que eu faço não tem valor. E aqui o Eduardo colocando: crenças e crenças instaladas com sucesso não podem mostrar vulnerabilidade. De não poder mostrar vulnerabilidade. Sendo que
as nossas habilidades, as nossas fortalezas são exatamente as nossas vulnerabilidades. Porque aqui, até o Superman tinha lá a Kryptonita, né? Pra tornar ele vulnerável. Aqui ninguém é perfeito. Se a gente busca a perfeição, e isso é um padrão de quem tem baixa autoestima, que é aquele perfeccionismo, aquela autocobrança crítica, é quem mais se maltrata, que a pessoa que te julga mais é você mesma. Isso é um padrão comum, e você se cobra lá no alto, simplesmente isso te adoece. Porque você nunca está satisfeita com você. Você nunca está satisfeito com o que você faz. E assim você está sendo justo com você? E é esse o padrão de comportamento que você quer ensinar para os seus filhos? Porque você está ensinando isso para eles. Porque eles aprendem observando. A gente precisa entender que os filhos aprendem com o que vê, não é com o que ouve. Não adianta falar uma coisa e fazer outra e querer que seu filho faça o que você fala. Não, o filho faz o que você faz. A gente aprende pelo exemplo. Aí o Eduardo trouxe, lá no fundo é o medo de envergonhar os pais. Exatamente, mas não é nem o medo de envergonhar os pais, Eduardo. Na realidade, é o medo de não ser aceito. Porque ali eu tô querendo é o amor de pai e de mãe. Eu não tô preocupada não é com vergonha, não. Eu tô preocupada com amor mesmo, é com aceitação. Então, a cura para esses relacionamentos está dentro de cada um de nós. Essa cura do masculino, desse resgate, do masculino e desse feminino, acontece dentro de cada um de nós. E é por isso a importância de estar fazendo a terapia, tá se buscando. E quem acha que esse conteúdo foi relevante, que tá fazendo sentido tudo isso e quiser saber mais de como se cuidar, de como resgatar esse masculino e esse feminino dentro de mim, é só depois mandar um direct pra mim, que eu atendo tanto online quanto presencial. Eu utilizo a hipnoterapia como minha ferramenta principal, mas agrego muitas outras nas quais eu fui usando. E o importante é se cuidar, gente. Porque nem todo mundo vai querer hipnoterapia e tá tudo bem. Mas o meu grande recado aqui é se cuide. Peça ajuda. Né? A gente tá aqui no Setembro Amarelo, que tá acabando. E, por exemplo, a ansiedade e a depressão são a 8ª causa de morte. São milhões de suicídios acontecendo aí no Brasil e no mundo. É uma triste estatística. E são pessoas que muitas vezes ou não pediram ajuda, ou quem estava do lado às vezes também não teve a sensibilidade de notar. Porque você também pode oferecer ajuda. Sabe? O pedido é importante porque a gente não consegue ajudar quem não quer, mas muitas vezes a pessoa não percebe que está doente. Muitas vezes a pessoa não percebe que está sofrendo. Porque vem carregando tantas dores que acha que aquilo é normal. Então, fique atento também a quem está do seu lado e se cuide. Quem tem mais conhecimento contribui com o outro. Porque assim a gente vai se ajudando. Porque, por exemplo, eu quando tô aqui na live, conversando com vocês, falando com vocês, eu faço isso com o maior amor do mundo. É tanto que quando termina a live, eu fico acelerada, eu demoro de dormir. Porque eu botei tanta energia nisso daqui, falando com vocês. Por quê? Porque eu também aprendo. Eu tô aqui compartilhando com vocês, mas tô aprendendo com vocês. Tô reforçando aquilo que eu aprendi. Então, isso é importante para todo mundo. Aqui o Eduardo colocou da questão de quando os filhos tem a questão de repetir o padrão, né? Ele falando que principalmente deles tentar ser o bonzinho, né? O exemplar. Eu, por exemplo, e aí só o último gancho, eu era a filhinha que fazia o papel da boazinha, da exemplar.
Porque querendo o amor da minha mãe, eu começava a ser cada vez mais certinha, mais boazinha, mais... pra não dar trabalho. Só que à medida que eu não dava trabalho e ela não olhava pra mim, eu também me sentia carente. Porque a gente precisa entender que tudo isso acontece na mente de uma criança, não é de um adulto. Hoje, quando eu olho pra isso, é muito claro pra mim tudo como aconteceu. Mas lá atrás não era. Então, esse conhecimento precisa ser compartilhado, porque do mesmo jeito que hoje eu tenho consciência disso e consigo mudar os meus comportamentos e fui mudando isso dentro de mim, o que me trouxe mais prosperidade, o que trouxe mais autoestima, o que trouxe mais amor próprio. Eu sei que muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento e também precisa. E aí eu vou pedir para vocês me ajudarem nesse compromisso, nesse intento. Quando eu fechar a live, eu vou deixar ela gravada. E eu gostaria que, se você gostou dessa live, depois volta aqui no meu perfil e compartilha o que você aprendeu, o seu grande insight. Por quê? Porque quando você compartilha o que você aprendeu aqui, você reforça na sua mente esse aprendizado. É como se você aprendesse mais. E a gente acaba ajudando outras pessoas que, quando lê teu insight, pode falar: poxa, isso acontece comigo, eu poderia fazer diferente. Tem uma cura para isso. Por quê? A cura de todos esses males está dentro de cada um de nós. Então, se tem cura para a ansiedade, tem. E onde ela está? Dentro de cada um de nós. E quantas vezes a gente não acredita na gente? Só que quando a gente começa a ouvir isso muitas vezes e a gente começa a prestar atenção, enquanto a gente já evoluiu, a gente percebe. Porque eu costumo dizer para as pessoas que me dizem que não tem coragem, que não consegue fazer nada. Eu costumo falar: você chegou aqui andando, não foi? Você tá andando, não foi? Você lembra quantas vezes você caiu para aprender a caminhar? Eu aposto que não. Mas com certeza centenas de milhares de vezes uma criança caiu para aprender a caminhar. Mas ela desiste? Não, ela nunca desiste. Mas os adultos, que se enchem de medos imaginários, desistem de crescer na vida, de andar na vida. E quando a gente descobre que pra gente fazer isso, a gente só precisa olhar para essa criança que tá dentro, que sempre caiu, mas sempre levantou, aí sim, a gente percebe que a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente quiser. Então, pessoal, uma ótima noite. Façam esse cuidado com vocês. Prestem atenção nos comportamentos. Se precisar de uma ajuda, quiser compartilhar, pode me chamar no direct, eu estou à disposição. E é isso. Vambora pra cima, se cuidando e entendendo que tudo que vocês quiserem, ó, tá aí dentro. E se precisar de ajuda, tô por aqui. Beijão pra você, beijão, gratidão, Tere. E olhe, em breve eu tô vendo você dirigindo, tenho certeza disso. Um beijão pra todos vocês. Tchau e até mais, pessoal. Semana que vem tem mais.